Se a humanidade pudesse entender o plano de Deus para a salvação, para quê? O porquê de todas as coisas, o porquê Deus criou o homem do pó da terra. Porque Deus tem o seu exército celestial, os anjos. São espirituais. E ele criou o homem do pó da terra. Primeiro ele criou a terra, para depois criar os seres humanos. Sendo Deus onisciente, a gente entende que há um propósito para tudo que ele criou. Deus não é pego de surpresa, como se ele tivesse criado o homem desobedeceu por conta própria, teve livre-arbítrio, e depois Deus teve que reparar tudo. Teve que enviar o seu filho para morrer pela sua criatura, para tirar o pecado do mundo. A gente entende que não é assim. Porque o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que não tem idade, Deus não foi gerado, eterno. Isso vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então a gente entende que foi tudo planejado por Deus, foi o plano, desde o início. Como disse em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos significa que Deus não é único. A gente entende por nós a trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus naquele instante estava se referindo a isso, façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque de todas as coisas, depois de tudo que ele criou o homem, primeiramente criou a terra, o céu, o sol, a lua, as estrelas, os planetas. E criou o homem no 6º dia, depois de ter formado a terra ter criado os animais, os répteis, tudo. Deus criou o homem do pó da terra. E os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei toda a terra. Sendo Deus onisciente, ele sabia que depois de tudo isso, pronto, viria o pecado. Mas a gente fica pensando, mas por que teve que ser assim? Porque no nosso entendimento, a gente pensa que se fosse de outra maneira, seríamos eternos. Mas como a eternidade ela não tem, ela permanece, ela não há mudança, não há crescimento, as coisas permanecem. Não há morte, não há envelhecimento, não há nada. O presente somente, sendo presente, digamos, o ser criado, ele não cresce. Ele permanece como foi criado. Então, pelo nosso vão entendimento,
de mortais, pensamos assim, Deus criou o homem, entendemos que ele criou já na idade adulta, do pó da terra. Soprou em suas narinas e foi feito alma vivente, como diz a Bíblia. E até então, até que o pecado viesse, Adão e Eva, eles eram eternos, porque eles não cresciam, não mudavam. Mas depois que o pecado entrou, veio a morte, teria que haver envelhecimento, a decadência do homem, o crescimento, o envelhecimento, até que a terra torne, como Deus disse. Mas para isso teria que haver o pecado, para que nós morrêssemos, porque o salário do pecado é a morte. E sem pecado não morreríamos, não envelheceríamos. E como que a humanidade procriaria? A procriação poderia haver, mas como cresceria? Se fôssemos eternos. A eternidade não muda. Como nasceriam os filhos? Como seriam gerados? Do útero da mãe? E seriam bebês eternamente? Então a gente pensa assim, que teria que haver o pecado para que envelhecêssemos e a procriação continuasse. Envelhecêssemos, morrêssemos até o último dia. Quando o exército de seres humanos estivesse completo, todos, desde o primeiro homem no pó da terra, ressuscitariam incorruptíveis. Incorruptíveis. Já não morreríamos mais. Seríamos eternos. Assim é que a gente entende. De outra maneira, não morreríamos. Então, no nosso vão entendimento, o plano de Deus maravilhoso. Porque a gente entende que anjo espiritual, seres espirituais não morrem, são espíritos, não envelhecem, eternos. E para nós sermos espirituais, primeiro temos que ser terrenos, materiais. Como o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios. Mas o plano maravilhoso de Deus foi assim, criar o homem do pó da terra, nascer, morrer, entrou o pecado para que todos morrêssemos, para que fôssemos ressuscitados incorruptíveis e sermos eternos. E assim estamos vivendo, até que ao pó tornemos para um descanso e sermos despertados ao som da última trombeta. Entendendo tudo isso, entendendo o plano de Deus, o que nós temos que fazer? Nada. Nada. Não podemos lutar contra, não podemos fazer nada para mudar o que Deus determinou, o que Deus programou.
apenas deixar a vida passar, conhecendo o Todo-Poderoso, o amor de Deus por nos ter criado, por nos dar a vida, por estarmos vivos. Isso é uma dádiva, isso é uma maravilha. Damos graças a Deus pela vida e não importa como seja, boa, ruim, sofrida, doença, mas sabemos que o futuro é eterno, estaremos vivos eternamente de uma maneira esplendorosa com todos os nossos antepassados. Isso é uma dádiva celestial. Então, nada pode ser feito. Mas o homem, ele tem algo que vem embutido com o pecado, o medo. E isso faz o medo, isso faz o homem deixar de ser o que é. Isso faz o homem mudar toda a sua maneira de vida. O medo que pode, segundo o homem mesmo, segundo a sua crença, o levar a um tormento eterno, criado pelo homem, não por Deus. Porque nós entendemos o livro judeu, a Bíblia, depois que Deus chamou Abraão para que todas as famílias da terra fôssemos abençoados por Abraão. Quando Deus deu a lei a Moisés para que desse aos filhos de Israel, a nação que ele formou através de Abraão, ele deu a lei das bênçãos e das maldições. No livro de Deuteronômio, capítulo 28 e 29, está escrito todas as leis. O que seria as bênçãos pela obediência. Se guardardes os meus mandamentos, obedecerdes as minhas leis, os meus estatutos, todas as leis que foram dadas no livro de Levíticos, que fossem cumpridas rigorosamente, tudo que Deus determinou a eles, a bênção seria bênção somente. Não há proporção de bênção pequena e bênção grande. Bênção, bênção. Não haveria estéril entre as mulheres, nem entre os animais. A terra produziria esplendorosamente. Haveria fartura na terra, porque era uma nação santa. E bênção. E se eles desobedecessem essas leis, não cumprissem ao pé da letra como foi determinado por Deus, a adoração a Deus, a obediência às leis, que não se curvassem perante outros deuses, se eles desobedecessem isso, Deus traria a maldição. Deus mesmo mandaria a maldição. Ele tem poder sobre a bênção e a maldição. Como diz lá nesse capítulo, farei vir sobre vós a maldição. E tudo aquilo que era bênção seria ao contrário. As mulheres seriam estéril, a terra não produziria, os animais muitos seriam estéril, haveria fome, peste, perseguição pelos inimigos, eles fugiriam dos inimigos, seriam levados cativos para ser escravos em outra nação. Mas nessas maldição toda, fala do castigo, a gente não encontra um castigo eterno, seria lançado no lago de fogo por toda a eternidade. A gente não encontra.
E a gente entendendo que Deus é o Todo-Poderoso, a onisciência de Deus, e que a sua palavra permanece fiel e verdadeira, ele não acrescentou mais uma lei depois que ele entregou a Moisés e encerrou as leis. Ele não acrescentou mais nada até então. Mesmo depois que Cristo veio, ele sendo o próprio Deus, ele também não mudou a sua lei. Eu não disse naquele tempo a Moisés, mas agora eu vou aumentar algo. Eu vou colocar o tormento eterno para aqueles que não obedecerem. Cristo nunca fez isso. Porque ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a sua criatura, aquele que acha que precisa fazer alguma coisa para mudar o que Deus já fez, para tentar salvar o que Deus criou, porque Deus criou o homem com propósito para a morte, para morrer, para ressuscitar, para ser eterno, porque não pode ser eterno pequeno. Nasce criancinha, como vai crescer? Se não houvesse pecado. Mas o homem quer mudar, o homem quer tirar o pecado. Por isso Cristo tirou o pecado na cruz, mas nós continuamos nascendo, crescendo e morrendo. Porque é o plano de Deus até a última trombeta depois do reinado milenar de Cristo. E assim será. Até lá, a morte reinará. Por quê? Deus precisa que, como ele disse, procriai. Enchei toda a terra. Mas para isso, como vai encher a terra? Sem houver pecado. Como procriarão? De outra maneira, Deus teria que criar o homem do pó da terra na idade adulta e soprar nas narinas de cada um. Isso é maravilha. Que a gente entende, segundo o livro judeu, não segundo o que o homem diz, que o homem coloca o próprio homem debaixo da servidão deles. Angariando fundos para a prosperidade deles e da sua família. Os líderes religiosos comprando fazendas, avião, à custa da doação do pobre. Que eles dizem que se não der, se não ofertar, sereis amaldiçoados por Deus, não haverá fartura, como diz no livro de Malaquias. E por falta de entendimento, o homem segue esses líderes mentirosos, corruptos. Mas tudo está determinado, não pode ser mudado. Eles fazendo isso ou deixando de fazer não vai mudar o plano de Deus para a salvação da sua criatura. Então, a gente espera o som da última trombeta, onde tudo será terminado, o plano de Deus, e já não haverá mais procriação na eternidade. Como haverá procriação? Vai crescer em adulto? A gente entende que a eternidade não muda. Assim sendo, até a última trombeta. Se Deus quiser.